Programas e Relações Empresariais aqui da Childhood Brasil. Sou responsável pelo programa Na Mão Certa e outros programas relacionados ao setor privado. Estou muito feliz de ter vocês aqui hoje conosco, né, fazendo esse primeiro webinar. A gente está pensando aí bastante nesse trabalho relacionado à questão das leis de incentivo já há alguns anos, e pensamos esse ano em fazer algo diferente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, vou falar agora um pouquinho sobre a conexão desse trabalho, dessa palestra que nós convidamos vocês com o programa Na Mão Certa. Depois eu vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, a nossa palestrante, Andréia Moreira, e vou passar a palavra para ela. Eu vou pedir, por favor, que a Anne coloque a apresentação para mim, Anne, das pequenas introduções que eu quero fazer, e eu já começo com vocês. Vou pedir mais uma vez, pessoal, para que sejam fechados os microfones de quem não estiver falando, para que a gente possa não ter ruídos, que tem alguém com o microfone aberto. Obrigada, Anne. Bom, a iniciativa de fazermos essa palestra hoje nasceu dentro do programa Na Mão Certa, na nossa frente do projeto Soluções e Ferramentas, né, que é um projeto que a gente tem já desde 2015 em construção, que traz aí uma série de soluções e ferramentas para as empresas trabalharem a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual, né, no programa Na Mão Certa. Nós temos uma atividade para as empresas mantenedoras, que são as comunidades Na Mão Certa, são as comunidades que discutem aí e constroem caminhos de aprendizagem para esse trabalho, né, da causa em outras frentes, para além dos caminhoneiros. E dentro das comunidades Na Mão Certa, a gente tem um grupo que trabalha especificamente com a pauta de alcançar as comunidades e as redes de proteção de municípios onde essas empresas, onde vocês, né, empresas operam. Então, nesse processo de nós nos aproximarmos cada vez mais também do poder público nesse trabalho, a gente viu a importante necessidade de reforçar um dos nossos princípios. Anne, você pode mudar, por favor? A nossa agenda hoje vai ser, então, a palestra que vai ser dada pela Andréia Moreira, que nós vamos focar em olhar crianças e adolescentes na perspectiva do uso estratégico das leis de incentivo para a promoção de direitos. Nosso foco hoje é falarmos de uma das leis de incentivo, né, que é a lei relacionada a doações para o Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, que está ligado aos conselhos municipais de direito da criança e do adolescente nos municípios, e a gente vai explicar um pouco melhor esse movimento. A gente vai ter a palestra da Andréia, vamos ter aí no final uma participação via chat aí de 10 a 15 minutos para que vocês possam colocar as perguntas. Já adianto para vocês que a apresentação que a Andréia vai fazer vai ser compartilhada com todos os participantes através da central de atendimento, então não se preocupem, tá? Não precisam tomar nota dos detalhes, porque a gente vai compartilhar essas informações com vocês por escrito depois. Pode mudar, Anne. Quero só lembrar vocês, para quem não sabe, né, a nossa atuação é uma atuação global, a gente tem aí um trabalho acontecendo em 4 países, a Childhood é uma organização que tem 4 escritórios, né, além do Brasil, nós temos um escritório na Suécia, onde a nossa fundadora, a Rainha Silvia, atua diretamente, temos um escritório na Alemanha e outro nos Estados Unidos, e a nossa principal estratégia continua sendo, e nesses 23 anos de atuação no mundo, a proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual. Eu trago essa informação aqui hoje, caso alguém tenha alguma dúvida também sobre a nossa organização, sobre o que a gente faz aqui, para além do programa Na Mão Certa. Uma informação importante, nós fomos eleitos o ano passado entre as 100 melhores ONGs do Brasil, e isso é um prêmio, um reconhecimento muito importante para nós, porque ele atesta a nossa capacidade de gestão, de governança e principalmente de transparência.
né? Então, eu acho que esse é um fator muito importante. A gente gosta de trabalhar muito de maneira compartilhada com as empresas, colaborativa, com muita cocriação, com muita troca. A gente tem sempre esse processo, né, de estar trabalhando e construindo em conjunto um caminho que a gente vem aí trilhando nesses últimos 16 anos do programa Na Mão Certa, construindo realmente uma ferramenta que possa ajudar as empresas na atuação. Pode mudar, Anne. É importante a gente lembrar como a gente atua, né? Eu acho que esse é um ponto que eu quero destacar para que fique claro para vocês hoje a conexão com a palestra que vocês vão ouvir, né? Nós entendemos, como organização da sociedade civil que enfrenta a violência sexual, que a única forma da gente ter um resultado efetivo, né, é trabalhando pautados por um compromisso intersetorial. E esse compromisso requer que todos os setores da sociedade participem desse processo. Então, nós estabelecemos nos nossos programas uma metodologia de reunir, né, os esforços de empresas, os esforços do setor público e os esforços da sociedade civil num movimento único. Porém, a gente também conseguiu, ao longo dos anos, entender qual é o papel de cada um desses setores, né? Então, hoje, para nós, no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, o papel das empresas, o papel do setor privado, é um papel preponderantemente de prevenção, né? E também associada a esse processo de prevenção, naturalmente, um processo de mitigação de fatores de risco que podem impactar em alguns negócios mais fortemente do que em outros, mas a gente escolheu aí alguns setores que são muito críticos para a situação de exploração sexual. Então, a gente tem hoje o transporte rodoviário de carga, o transporte aquaviário de carga. Pessoal, por favor, vamos fechar o microfone? E também o trabalho com grandes empreendimentos. Então, é muito importante a gente lembrar que dentro desse movimento que nós fazemos com as empresas e com vocês no programa Na Mão Certa, existe uma expectativa, né, de que vocês estejam atuantes na prevenção. Só que essa atuação não acontece apenas no dia a dia da empresa, com os seus colaboradores, com os seus caminhoneiros, com toda a equipe que está diretamente ligada à empresa, os fornecedores. A gente tem a expectativa de que isso possa alcançar em algum momento também o poder público, né? E aí sim existe essa conexão do trabalho com o setor público. No setor público, a gente tem uma atuação muito forte hoje como organização no sistema de garantia de direitos, que é capacitar, treinar, orientar todos os serviços relacionados à proteção de crianças e adolescentes. E a gente também foca muito num trabalho muito próximo com o sistema de justiça, que é como é que essa criança que foi vítima de violência vai ser atendida numa situação de julgar e responsabilizar aí o agressor por essa questão, né? Então, como é que a criança passa por esse processo? Como é que ela vai dar o depoimento sobre o que aconteceu com ela? Todo esse processo, a Child tem uma grande influência há muitos anos no sistema de justiça atuando. E para todos nós, pessoal, que estamos aqui hoje, nós já somos mais de 100 pessoas nesse momento, somos sociedade civil. Todos nós somos cidadãos, independente de onde a gente trabalha, independente do que a gente faz no nosso dia a dia, nós temos a capacidade de mobilizar e engajar pessoas para protegerem crianças e adolescentes contra a exploração sexual. Então, esse é um compromisso de todos, né? Nós, como sociedade civil organizada, como instituição, temos um trabalho forte com campanhas, com mídias sociais, conteúdos educativos, estamos sempre promovendo essa mobilização, mas contamos também com todas as pessoas individualmente, independente de onde elas estejam trabalhando, vivendo, estudando, morando, enfim, todo esse processo ele é independente. A gente pode estar vendo uma criança em situação de risco em qualquer lugar. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente entender hoje a nossa conexão com o tema que vai ser trazido. Pode mudar, Anne, por favor. E, por fim, eu quero trazer aqui os compromissos do pacto, né? Todas as empresas que estão trabalhando no programa Na Mão Certa assinaram o Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
nas rodovias brasileiras. Algumas pessoas algumas empresas há 16 anos, algumas empresas começaram esse ano, outras estão na metade do tempo. Não importa o tempo que você está com a gente, você tem compromissos, né? A empresa assumiu compromissos, e esses compromissos, a gente, ao longo do tempo, precisa fazer virar uma ação concreta. Então, hoje a gente vai falar do compromisso 5, que é apoiar com recursos próprios ou do Fundo da Infância e Adolescência projetos de reintegração social de crianças e adolescentes vulneráveis à exploração sexual, comercial ou vítimas dela, garantindo-lhes também a oportunidade de superar a sua situação de exclusão social. E tais projetos podem ser implementados em parceria com diferentes esferas do governo e organizações sem fins lucrativos, visando sua maior efetividade. Esse compromisso 5 é o texto que está na íntegra do nosso pacto no nosso site, né? E que faz com que a gente estimule as empresas, oriente as empresas, provoque as empresas a realmente fazerem doações para o Fundo da Infância e da Adolescência, a fim de investir em projetos que possam ser de proteção à vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Não apenas as crianças e adolescentes vítimas já da exploração sexual, mas também prevenção, né? A gente olhar para o lado preventivo e pensar quais são os projetos que tem no município, onde eu tenho uma operação da minha empresa, que eu posso apoiar, porque eles estão justamente atendendo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Como é que eu posso ter uma atuação que faça diferença, que promova a sustentabilidade, né, naquele município, que ajude no cumprimento dos ODS pela prefeitura local? Como é que eu posso mobilizar isso através desses recursos do Fundo da Infância e da Adolescência? É isso que a gente vai entender um pouco mais hoje. Então, por isso a gente está reunido aqui. A gente tem um compromisso no pacto que as empresas precisam entregar, né, uma ação. Então, a gente vai estimular essa ação de maneira mais estruturada a partir de agora. E um outro ponto, pode mudar, Anne, são os nossos compromissos como Childhood Brasil, né? No nosso pacto na íntegra, no site, consta que a Childhood Brasil, quando ela lançou esse pacto no ano de 2006, ela assumiu responsabilidades adicionais à própria proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual, nesse caso, e foi dali também, desses compromissos, que nasceu o programa Na Mão Certa, que é justamente, né, criar e disponibilizar um site do programa, disponibilizar ferramentas, né, para vocês trabalharem, e isso envolve ter ações, conteúdos, boas práticas e outras sugestões para implementação nas empresas, e a gente também fazer uma divulgação das experiências como uma forma de promover a multiplicação das ações que podem contribuir com o fim da exploração sexual. Então, hoje nós estamos aqui nada mais, nada menos do que cumprindo também com o nosso compromisso com vocês, de trazer para vocês um conteúdo, uma palestrante com uma grande experiência, né? Uma pessoa que tem uma trajetória muito importante na temática de atuação com conselhos municipais, com fundos municipais. Ela tem uma grande experiência nessa área e ela vai, então, trazer para vocês um conhecimento e um conteúdo que possivelmente não seja um conteúdo com o qual vocês tenham tido já um contato tão diário e contínuo, né? Então, é muito importante a gente também lembrar disso. Então, eu queria apresentar para vocês agora a Andréia Moreira, né? A Andréia Moreira, ela atua como professora de pós-graduação, né, na universidade, no Mackenzie. Ela é palestrante e ela também é uma consultora na sua própria empresa. Ela tem uma consultoria, né, a Iabá Consultoria. No material que ela vai compartilhar com vocês, depois vai ter um pouco mais também de informação sobre o trabalho dessa consultoria. E há 20 anos ela atua na área de sustentabilidade, relacionando justamente, ajudando, né, nessa relação entre governos, empresas e organizações sociais para apoiar e promover direitos. Tá? A Andréia está muito focada em trabalhar direitos de crianças e adolescentes, direitos de idosos, né? É um trabalho que ela faz com muitas empresas, com muitos movimentos, e trabalhar fundamentalmente no fortalecimento das políticas públicas, né? E unindo esse propósito que ela tem, né,
de vida dela ao profissional e contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e mais sustentável. Então, acho que esse é o trabalho que a Andrea vem fazendo nos 20 anos. Ela vai falar um pouquinho da experiência dela e certamente vocês vão ter um conteúdo muito robusto agora, muito completo, para vocês compreenderem o processo de como as leis de incentivo podem ser utilizadas nesse movimento para a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. E vamos aí abrir os nossos chats para trazer perguntas, para que a gente possa, no final, falar sobre isso. Andréia, te passo a palavra. Oi, bom dia. Eva, obrigada. Anne, obrigada pela oportunidade também. Acho assim, deixa à vontade qualquer dúvida ao longo da apresentação. A Eva vai consolidando e que a gente tem aqui uma horinha bem gostosa. Só um minutinho que eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Já está aparecendo aqui para mim. Então, hoje nossa conversa vai ser sobre criança e adolescente, o uso estratégico das leis de incentivos para a promoção dos direitos da criança e do adolescente, obviamente, né? A Eva já fez uma introdução. Eu estou há 20 anos na área de sustentabilidade, do investimento social e trabalhando com as leis de incentivos fiscais, muito focada, de fato, na área dos direitos da criança e do adolescente e do idoso. Desde 2013, eu criei a Iabá. A Iabá é uma consultoria que tem o propósito de conectar as empresas, as organizações sociais e o governo para fortalecer as políticas públicas. Para quem? Para crianças e adolescentes, idosos e pessoas que vivem com doenças crônicas, e promoção de direitos. Então, por meio do propósito da consultoria, trabalho na área da cultura, nos direitos sociais e na área da saúde. E muito ligada às questões de engajamento de diferentes públicos. Então, aqui tem um pouco do material da Iabá, depois vocês vão ter anexo também, o que a gente faz especificamente. Mas é importante dizer que nesse caminho milito na área da infância, e não só profissionalmente, mas na minha vida pessoal também, porque venho de uma família onde são fundadores de 3 organizações sociais de pequeno porte, que eu também gerencio essas instituições. Então, é um compromisso político-social com a causa de fato e que eu gosto muito de falar, por isso que eu fiquei super feliz quando eu fui convidada pela Eva para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Como eu sei que é importante começar, tem pessoas com conhecimentos diferentes, eu optei por fazer uma introdução sobre as leis de incentivos fiscais, todas elas, né? E vou depois especificar no fundo da criança e do adolescente. Então, entendendo um pouco das leis de incentivo, elas surgiram em 1990 para frente, todas elas, e essas leis de incentivo, elas geram uma oportunidade para as empresas potencializarem o relacionamento com os diferentes públicos, fortalecer a marca e o negócio. Mas esse pensamento começa a surgir, em especial depois dos anos 2010, muitas empresas já faziam um aporte antes disso, obviamente desde o começo dos anos 2000, mas, no entanto, estrategicamente, conectando com o investimento social privado, isso se tornou muito mais forte a partir de 2010. As empresas que são tributadas pelo lucro real, elas podem destinar 9% do imposto de renda para diferentes leis de incentivo. 4% para a lei de incentivo à cultura, que é conhecida como Lei Rouanet, 1% para a lei de esporte, e aí projetos que têm a ver com participação e alto rendimento e educacionais, 1% para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, 1% para o Fundo do Idoso, 1% para o PRONAS, que é um programa de saúde de atenção a pessoas que vivem com deficiência, e 1% para o PRONON, que é para atendimento às pessoas que vivem a experiência do câncer, na área da oncologia. Além dos tributos federais, as empresas também podem destinar recursos do ICMS. Em cada estado tem uma regrinha diferente, então, olhando aqui para o estado de São Paulo, as empresas podem destinar 3% para projetos de cultura e 3% para projetos esportivos. Além disso, aqui na cidade de São Paulo também,
e aí cada cidade tem a sua questão de lei de incentivo, mas especificamente em São Paulo, as empresas podem destinar 20% do ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, e 20% do IPTU, também para projetos culturais. Então, por isso que eu digo que o crescimento das leis de incentivo de forma estratégica para a marca, para o relacionamento com os públicos e para o negócio, se tornou preeminente desde os anos 2010. Essa conexão com a área de marketing, com a área de investimento social privado, e sendo uma oportunidade também que a gente consegue fortalecer cada uma dessas políticas públicas e sempre promovendo direitos à população, né? A maioria desses projetos, a maioria não, praticamente todos eles, são projetos que as pessoas têm acesso gratuitamente. Então, se você vai a uma exposição, alguma coisa patrocinada pela Lei Rouanet, existem artigos dentro da legislação que dizem que esse acesso ao direito precisa ser gratuito. Tem uma outra coisa que é importante dizer, para a gente poder se situar, das 545 mil empresas que são tributadas pelo lucro real, ou seja, que podem destinar 9% do imposto de renda para projetos culturais, esportivos e sociais, 90% delas não sabem como funciona o mecanismo legal. E 5% destina recursos para a lei de incentivo à cultura, ou seja, muito pouco. Né? O que a gente quer mostrar tem um potencial enorme de compreensão e de impacto na sociedade. Né? As pessoas físicas também podem fazer a destinação de recursos, depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas queria chamar a atenção que o número é baixíssimo para a importância e a oportunidade que nós temos também de engajar diferentes públicos para a destinação de recursos incentivados. Quando a gente começa a falar sobre as leis de incentivo, eu gosto de falar também sobre a conexão com a área de sustentabilidade, porque na prática, como a Eva trouxe para vocês, e daqui a pouco eu vou falar melhor, existe algo que a gente às vezes não conhece, né, como empresa, que é o sistema de garantia de direitos. E esse sistema, ele se conecta com a lógica do que a maioria das empresas busca hoje no ESG, na sustentabilidade ou na responsabilidade social, contribuir para o desenvolvimento da localidade onde está presente. E, na prática, uma cidade ela é sustentável quando, de fato, as políticas públicas, o sistema econômico, ambiental, social, cultural, as questões estejam articuladas entre si e que a população tenha, de fato, acesso à habitação, a condições adequadas de educação, de saúde, de cultura, de trabalho, de segurança pública. Então, as leis de incentivo, elas não dão conta disso, e nem é esse o propósito, mas as leis de incentivo, elas são uma renúncia que o governo faz de uma parte do imposto e possibilita que as empresas e os cidadãos façam a utilização de tais recursos em localidades que são estratégicas para eles e com temas que são prioritários para a sociedade, tá certo? Então, por isso que faz sentido fazer essas conexões, conectar com os ODS, conectar com a estratégia da empresa, com a localidade, com todos os públicos onde a empresa se relaciona também, e com aquele olhar específico da legislação. Nós vamos falar hoje sobre o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, especificamente, como é que a gente pode contribuir de forma muito ampla para a promoção dos direitos da criança e do adolescente e muito específica para um tema caríssimo, que é o tema que a Shade Ruth já trouxe para vocês, que é o combate à violação e à exploração sexual das crianças e adolescentes. E ali, quando a gente começa a falar sobre essas leis de incentivo, é importante a gente também ter muito claro que a gente está trabalhando com acesso a direitos. Então, se você trabalha, a empresa trabalha com projetos culturais e esportivos para crianças e adolescentes, também é possível fazer a conexão com os temas de violência sexual ou de violência de forma geral contra as crianças e os adolescentes. Quando você utiliza de forma estratégica as leis de incentivo, você também pode estimular, por meio da decisão, da tomada de decisão de escolha das iniciativas a serem apoiadas, desenvolver valores individuais e valores coletivos, seja dos funcionários, seja na comunidade onde está inserida, pode contribuir para convívio social, familiar, experiências e desenvolvimento de repertórios, de novas vivências para os tempos atuais.
em especial o desenvolvimento de novas habilidades e competências. Quantas empresas optam por trabalhar com a temática de formação de adolescentes para iniciação profissional, trabalho e geração de renda? E aí, todos os projetos, todas as leis concatenadas, é como se fosse um grande ecossistema, usando as leis de incentivo para beneficiar o público infanto-juvenil, e você vai desenvolvendo novas habilidades e competências para os jovens, para a comunidade local, e também estimulando sempre a lógica de exercício de cidadania. Especificamente falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem origem no artigo 227 da Constituição. O artigo 227 diz que é dever do Estado, da família e da sociedade assegurar à criança e ao adolescente absoluta prioridade. E se vocês lerem a Constituição, somente no artigo 227 vocês encontrarão essas palavras, absoluta prioridade. E está dizendo a prioridade a quê? O direito à vida, à educação, à saúde, à alimentação, ao convívio social, familiar, ao trabalho, ao lazer, à cultura, enfim, todos esses direitos, e além disso, salvaguardá-los de todo tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. O artigo 227 da Constituição, ele dá a base para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, que reconhece a criança e o adolescente como um sujeito de direitos. E isso muda tudo, né? Quando a criança e o adolescente são reconhecidos dessa maneira, porque eles passam a ser não mais alvo de benemerência, mas sim de protagonismo, de cidadania, de desenvolvimento das suas capacidades e também da sua visão, da sua opinião. O Estatuto também traz aqui e organiza um pouco, com várias outras legislações que se correlacionam, o que a gente chama do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente. Eu gosto muito dessa imagem da engrenagem, porque para nós, às vezes, enquanto sociedade, não é claro como funciona esse sistema de garantias. Então, é como se fosse uma grande máquina, o município é uma grande máquina. Eu estou aqui em São Paulo, uma cidade gigante, mas esse sistema também existe numa cidade pequena, numa grande. O sistema de garantias, a partir do olhar do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê um respeito à integralidade da criança em todas as suas questões. Então, cada uma dessas engrenagens precisa funcionar para garantir a promoção dos direitos da criança e do adolescente, a defesa dos direitos e o controle. Então, cada um dessas engrenagens tem essa representação. E com isso a gente consegue olhar para a criança e para o adolescente, trazendo um olhar mais estratégico, que tem algumas engrenagens aqui, que é o caso do Conselho da Criança e do Adolescente, que é o que eu vou especificar hoje, traz um olhar de proposição de políticas públicas em favor desse público, em favor da promoção dos direitos da criança e do adolescente. E as empresas, nesse sistema que às vezes parece, né, aquela coisa meio etérica, mas esse sistema também pode contar com o apoio das empresas nesse entorno, por meio das parcerias e das articulações intersetoriais, onde o governo, as empresas e as organizações sociais do terceiro setor se conectam com temas específicos e contribuem para o desenvolvimento dessas localidades, para a potência desse público e também para a reparação de danos, que é aquele caso em que a criança já foi vítima da violência de forma geral. Toda essa engrenagem, ela pode funcionar com recursos públicos destinados pelas empresas no Fundo da Criança e do Adolescente, mas também com o orçamento criança, o orçamento do próprio município e investimento de verba direta das empresas, que aí a gente está falando do investimento social privado. Como que funciona o mecanismo legal na prática? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele foi criado, ele preconiza algumas coisas. A primeira, aí focando nesse tema, é que as empresas que são tributadas pelo lucro real podem destinar 1% para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. E as pessoas físicas podem destinar 6% do imposto de renda quando elas declaram o imposto no formulário completo. Qual que é a lógica? Até dezembro, né, no último dia útil do ano, o ano fiscal brasileiro, pode fazer essa destinação. No caso da pessoa física,
ela ainda pode, no ato da declaração do imposto de renda, destinar 3%. Aí ela gera uma DARF, paga DARF e destina 3% desse imposto. O que é o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente? O fundo é uma conta bancária e ele é um mecanismo de civismo tributário. Gosto de trazer bastante esse conceito para vocês, porque possibilita que as pessoas físicas e as empresas destinem uma parte dos recursos públicos, porque pagar o imposto é uma questão obrigatória no país. Você pega uma parte desses impostos e você aplica em temas que são relevantes à sociedade. E você transforma isso numa lógica de cidadania, de exercício de cidadania, e esse dinheiro que é aportado, ele é aportado a partir de uma aprovação que acontece por parte dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Então, o Fundo da Criança, ele é uma conta bancária, que ele é para uso específico de situações que tem a ver com a violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, não é para qualquer ação, qualquer projeto, não, ele tem uma especificidade, um público bastante violado, né, de forma geral, e para outros temas. Vou trazer daqui a pouquinho um pouco melhor. E os conselhos de direitos, eles também estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e eles são instâncias paritárias. Eles existem no nível federal, nos estaduais e nos municipais. 50% dos conselheiros são indicados pelo representante do poder público. No caso, vou focar no fundo no âmbito municipal. Então, 50% dos conselheiros são indicados pelo prefeito. E eles representam o quê? Os órgãos da prefeitura, a Secretaria da Assistência, a Secretaria da Saúde, da Cultura, do Trabalho, do Turismo, enfim. Eles, cada uma dessas representações, dessas instâncias da prefeitura tem um assento no Conselho da Criança, e os outros 50% são compostos pelos representantes das organizações sociais, ou seja, pela sociedade civil organizada. E esses 50% são eleitos para representar essas instituições no Conselho da Criança. Então, você tem 50% da prefeitura, 50% de organizações sociais. Essa eleição acontece a cada 2 anos e eles têm reuniões mensais e se organizam em comissões diferentes. E quais são as atribuições dos conselhos de direitos? Primeiro, eles precisariam compreender, e aí não estou falando, essas são as atribuições, não estou dizendo que essa é a realidade brasileira, tá certo? As atribuições deles precisam conhecer a realidade do município onde eles estão presentes. Então, é papel do conselho elaborar o diagnóstico socioterritorial e, depois do diagnóstico, criar um plano de ação estratégico para o município, acompanhar a elaboração das legislações e fornecer subsídios, por isso eles são também propositores das políticas públicas nos municípios onde eles estão presentes, eles deveriam se fortalecer e cada vez mais se interrelacionar tanto com o legislativo quanto com o executivo do município, e também propor um reordenamento das estruturas públicas que se relacionam com os direitos da criança e do adolescente. Isso é uma parte das atribuições que tem a ver muito com articulações e tudo mais. Por outro lado, também tem muito processo que fica sob a responsabilidade do Conselho da Criança e do Adolescente. Gerir os recursos destinados ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou seja, uma conta bancária, esse dinheiro tem uma regra, entendendo a máquina pública de como esse recurso é utilizado. Ele não é deliberado somente pelo Conselho, o Conselho faz a deliberação de onde o recurso será aplicado, mas ele tem todo um trâmite entre a Secretaria da Assistência Social e a Secretaria da Fazenda para a liberação desses recursos. E cada cidade tem uma lógica bastante específica. Além disso, cabe a eles também articular o uso dos recursos, a destinação de recursos orçamentários que vêm da prefeitura, que não são somente os do fundo, das leis de incentivo. Cabe aos conselhos registrar, capacitar e engajar as organizações sociais do município, e aqui tem muita oportunidade de parceria com as empresas, coordenar a seleção e a execução dos projetos que serão beneficiados com recursos públicos. Então, a partir do marco regulatório, tem uma lógica onde os conselhos precisam
conhecendo a realidade deles, abrir um edital ou criar uma chamada ativa de projetos. Esses projetos, em tese, precisam estar conectados com o plano de ação, que foi criado a partir do diagnóstico municipal, e a partir dali eles fazem todo um processo de aprovação e seleção, aonde esse projeto depois pode ser executado tanto pela organização social quanto por instâncias da própria prefeitura, com recurso destinado ao Fundo da Criança ou do orçamento do município. Além disso, também eles são responsáveis por organizar todo o processo dos conselhos tutelares, que tem uma eleição e tem uma capacitação, tem um processo bastante rígido. Aqui, ainda olhando para os desafios, e eu queria trazer aqui como oportunidades que as empresas têm, né? No momento que a gente traz os desafios dos conselhos e as necessidades que eles têm, aqui nasce a oportunidade dessa relação intersetorial, né? A empresa com as organizações sociais de governo, de construir uma relação que contribua de forma efetiva para a promoção dos direitos da criança e do adolescente do município, mas também, dependendo do perfil da empresa, contribui para o desenvolvimento local de forma sustentável, né? Conectando todas as partes, né? Então, o que são desafios da realidade brasileira dos conselhos de direitos? Infraestrutura, é responsabilidade, sim, da prefeitura, criar uma casa de conselhos, disponibilizar computador, internet e uma secretária, mas não é a realidade do Brasil, tá certo? Essa é uma realidade de municípios mais estruturados. Ter essa equipe que seja dedicada. Tem um outro problema que é bastante interessante na realidade dos conselhos, os conselhos tutelares, eles são eleitos, eles fazem uma prova, são eleitos e eles são remunerados. É um valor baixo a remuneração do conselheiro tutelar, e ele tem as atribuições deles. No entanto, os conselheiros de direito são eleitos e eles atuam de forma voluntária, ou seja, eles têm uma representação de participação social cidadã, e eles não são remunerados. E aí você tem um desafio que é um erro de entendimento. Eu não posso ir na reunião, é uma vez por mês, eu não posso ir na reunião porque eu sou voluntário, eu não tenho tempo, e essas reuniões acontecem, em especial, por conta dos servidores públicos, no horário de expediente dos servidores públicos, e não no horário do voluntariado. Então, isso mexe muito com a estrutura do conselho. As organizações sociais que estão representadas precisam ser estruturadas, e realmente aí, nesse caso, muitas delas são profissionais contratados pelas organizações sociais, realmente na linha do trabalho, né? Mas é um desafio por conta do erro de entendimento. Um outro desafio que nós temos na realidade dos conselhos da criança é o desconhecimento técnico da sociedade civil em relação à máquina pública. Nós não conhecemos esses meandros, e os conselheiros de direitos também não conhecem, principalmente a parte da sociedade civil. A burocracia no processo do poder público, então o conselho também, além de fazer suas atribuições, precisa gastar um tempo também se articulando e fazendo esse processo que tem a ver, que é inerente à máquina pública, e sem dizer nas disputas políticas que também fazem parte do processo. E quais são as oportunidades, as necessidades que eles têm também? Desenvolvimento institucional nos processos e nos fluxos deles, habilidades de gestão de pessoas e liderança, e aqui imagina o RH das empresas, quanto conhecimento, quanta potência para ajudar no desenvolvimento dessas pessoas, comunicação e engajamento, compreensão da realidade do município conectada com os ODS. As empresas têm desafios, escolhem os ODS que têm a ver com a estratégia do seu negócio, e a partir dali criam indicadores para mensurar tais resultados. Situação semelhante precisa acontecer com os conselhos da criança e do adolescente, para trabalhar com as estratégias, conectando esses ODS com as estratégias do município e com um plano de ação e de aplicação, para que eles possam mensurar tais resultados ao longo do tempo. E também um desafio que é interessante é a visão, o desenvolvimento da visão da complexidade dos problemas sociais e a visão sistêmica e inovadora. Então, aqui também é uma oportunidade que muitas empresas têm de atuar de forma a contribuir com o desenvolvimento dos conselhos da criança e do adolescente.
E na prática, pensando, trouxe esse contexto, e na prática, como funciona para as empresas fazerem a destinação dos recursos para o Fundo da Criança e do Adolescente. E, obviamente, eu entendo aqui que tem empresas de diferentes tamanhos, de diferentes políticas de compliance e de auditoria. Então, para cada empresa, faz do seu jeito, tá certo? Então, aqui eu trouxe a primeira coisa, é definir um macrotema, né? Defina um macrotema. Criança e adolescente, você tem um compromisso quando vai destinar recursos para o fundo, é um compromisso que você assume com a temática dos direitos da criança e do adolescente. Então, você pode levantar uma bandeira, como, por exemplo, o combate à violência contra a criança e adolescente. Isso é uma temática, pode ser qualquer temática, né, que faça sentido ali para a empresa. E aí, para começar a se relacionar, é óbvio que a gente está falando de um Brasil com 5.570 cidades, tem uma complexidade, não são todas as cidades que os conselhos estão estruturados e funcionando adequadamente, mas você tem dois caminhos, né, que podem ser feitos para você identificar os conselhos da criança e do adolescente. Veja que eu estou falando identificar os conselhos e não os projetos. Você pode fazer isso por meio de uma prospecção ativa na cidade onde você atua, onde a empresa tem unidades fabris, ou lançar uma chamada pública, um edital, e fazer uma campanha de divulgação, e esses conselhos apresentarem propostas, apresentarem caminhos para fazer essa parceria com a empresa de utilização dos recursos incentivados. Queria fazer uma fala aqui, que é assim, as empresas, enquanto o dinheiro está na conta das empresas, enquanto é um processo interno, as equipes das empresas, sim, podem se mobilizar para identificar cidades que tenham conselhos estruturados, e esses conselhos são aqueles que fizeram a chamada de projetos, fizeram a análise de projetos, e têm o que mostrar e para onde aportar os recursos. No entanto, é importante ter claro que no momento que a empresa destina o recurso para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, isso se torna um recurso público. E a responsabilidade sobre a aplicação de tais recursos é do Conselho da Criança e do Adolescente. E eles são deliberativos e já teriam feito um processo de seleção de projetos, e tais projetos depois são beneficiados com os recursos. Existe a possibilidade da articulação, da parceria, onde muitos conselhos já optam por apresentar os projetos, eles disponibilizam um certificado de captação de recursos, é o caso do Conselho Estadual de São Paulo, ele faz toda a seleção, lança um edital, seleciona os projetos, dá um certificado de captação e as organizações saem prospectando recursos junto às empresas. É controverso, então, assim, tem várias questões que envolvem essa temática, mas o certo, de fato, é que a empresa se estabeleça como parceira do Conselho da Criança e construa essa relação de qual é a macrotemática de interesse. Depois que você faz o aporte, também nessa linha de parceria com o Conselho, que eu estou no passo 3 agora, é bastante interessante que articule essa relação com o Conselho e com a organização social beneficiado, ou a instância que vai ser executora do projeto, para fazer a ação de monitoramento dos recursos. Então, o monitorar fez o aporte em dezembro, o dinheiro provavelmente vai ser liberado em 6 meses depois, 4 a 6 meses depois. Começa a monitorar, e monitorar não é uma coisa de auditoria, né? Monitorar é construir a relação junto com o conselho. Então, isso é uma forma de contribuir para o município também. E, além disso, existem muitas possibilidades que é da ação voluntária da empresa nessa relação com o conselho. Mais difícil de criar, mas bastante possível, tá? E, por fim, o quarto passo, que também é interessante, empresas que já têm esses primeiros passos estruturados poderiam criar ações para informar e engajar os seus colaboradores para destinarem recursos também para o Fundo da Criança e do Adolescente, já que eles podem destinar de 6% a 3%. Quando a gente fala de engajamento de stakeholders, e aqui eu só queria trazer como uma provocação, as empresas, eu trabalhei muitos anos em uma organização gerenciando um programa de engajamento de colaboradores para o Fundo da Criança e do Adolescente. Poucas empresas conseguiram avançar nesse modelo porque ele traz uma complexidade mesmo. Então, você cria um programa de engajamento, inevitavelmente,
você já envolve essas áreas, finanças, RH, marketing e as diretorias de forma geral, né, para poder fazer a estruturação desse programa, que vai mobilizar os funcionários da empresa, e esses funcionários a empresa pode utilizar como uma estratégia de desenvolvimento de novas competências, utilizando funcionários como voluntários ou até mesmo como indicados pelas diretorias, né? E os gestores sempre precisam estar comunicados, alinhados com isso. E aí você tem mobilizadores, você pode criar uma força de multiplicadores dentro da empresa que vai explicar tudo isso que eu estou dizendo para funcionários, para clientes e fornecedores. Então você cria um programa de mobilização social que gera muito valor para dentro da empresa nas estratégias de ESG, de sustentabilidade. E depois, quando você aporta o recurso para o fundo da criança e do adolescente nessa relação com o conselho é a relação com a prefeitura, com as organizações, que chega na comunidade e beneficia as famílias, as escolas, enfim, todo o sistema de garantia. Então, quis deixar isso aqui como uma contribuição, uma reflexão para as empresas. Quando você também opta por fazer essa ação de engajamento de stakeholders, você inevitavelmente vai desenvolver novas competências e habilidades no quadro funcional desses funcionários, seja qual for a ação, seja para selecionar cidades, para visitar projetos, mas você gera muito valor para as empresas, tanto na pesquisa de clima, quanto na inter-relação, na mediação, na resolução de conflitos, várias questões que têm a ver com recursos humanos também. Então, acaba sendo uma oportunidade interessante. E aí, quando a empresa está tomando a decisão de fazer a destinação de recursos dela para fundo da criança e do adolescente, é fato que ela conecta com o propósito, com os valores corporativos, com os atributos da marca, o posicionamento que ela tem, com o negócio, o olhar para o negócio. Então, é quase que se você colocasse tudo isso num grande liquidificador, para você poder, de fato, criar os projetos, os programas que são próprios, parcerias com as organizações sociais e o aporte às leis de incentivo. E as leis de incentivos, você consegue criar um ecossistema usando todas as leis para trazer, para poder tangibilizar o propósito, o atributo da marca e a conexão com o negócio, fortalecendo as políticas públicas. E quando você faz isso, você tem essa lógica estratégica, também é fundamental que a empresa crie indicadores de resultados, né? Em que medida esses impostos contribuem para o impacto na comunidade, mas também agregam valor à empresa, fortalecem o clima organizacional, valorizam a marca e geram benefícios que são significativos ao público infanto-juvenil. Então, tudo isso são coisas que você, ao tomar a decisão de destinar recursos, você pode criar uma ação estratégica dentro da empresa, fazer a diferença na comunidade, beneficiando a população mais vulnerável. E assim, já estou encerrando meu último slide, tem uma lógica interessante que é o uso estratégico e qualificado das leis de incentivos fiscais, ele de fato ele é um ato de civismo tributário para as empresas e para os indivíduos, né? Quanto mais a gente compreender essas oportunidades que nós temos de participação social cidadã, seja voluntária, seja de forma indicada também nesse processo, faz a diferença na comunidade, para a causa, para a temática. É uma contribuição para a promoção e acesso a direitos, então aqui, se a gente pega todos os ODSs, você vai pegar, sei lá, o ODS de erradicação da fome. Então, assim, você tem ODSs ali que você pode utilizar como estratégicos para você conectado com o dinheiro que foi aportado no Fundo da Criança, na cultura e tudo isso. Você consegue amarrar tudo isso, criando esse ecossistema e promovendo direitos à população vulnerável, que não tem acesso, muitas vezes, nem a questão da documentação, a essa questão do sistema de garantias, de organizar o sistema de garantias da criança e do adolescente também. É um mecanismo de corresponsabilização do governo, das empresas, da sociedade civil, em favor tanto do desenvolvimento social sustentável, quanto da população mesmo. É um estímulo do exercício de cidadania, né? É um grande desafio hoje. Os conselhos estão esvaziados, a sociedade civil, por conta de tempo, por várias questões,
tem tido muito desafio de participação, então é importante estimular, levar essa informação sobre a presença da sociedade nas políticas públicas. E, por fim, é porque você usar de forma estratégica, correta, os incentivos que são recursos públicos, é um fortalecimento também do processo democrático, onde o governo faz essa renúncia e as instâncias públicas também fazem a aprovação dos projetos e as empresas e os indivíduos podem fazer a destinação desse recurso em favor do público infanto-juvenil. Então, queria abrir agora para a discussão, para a gente poder conversar um pouquinho. E agradecer a todos vocês também a presença de todos. Obrigada, Andréia. A gente tem umas perguntas aqui no chat. Eu acho que a Eva vai conduzir aí essa parte, né, Eva? Sim. Andréia, a primeira pergunta que chegou foi da Isabela, perguntando sobre como as leis de incentivo podem ajudar a mudar a cultura interna da empresa, a fim de ela ser aderente. Achei essa uma pergunta bem importante. Sim, sim. Eu acho que e por isso que eu trouxe essa questão do engajamento dos colaboradores por meio das leis de incentivo. É assim, para você poder montar um programa, a gente está falando de criar um programa de engajamento de funcionários, né? Esse programa, seja na área que ele estiver, pode estar no RH, pode estar na área de sustentabilidade, investimento social, você precisa conectar com uma causa, porque quando você escolhe uma temática, uma causa, e que essa causa está alinhada com a estratégia da empresa, faz sentido para os funcionários. Então, se a empresa, sei lá, seja qual for o exemplo, a empresa de alimentação, trabalha no ramo alimentício, ela trabalha com desnutrição infantil, obesidade infantil. Aquilo faz sentido para a empresa. A violência, ela é transversal, faz sentido para todos nós o combate à violência contra a criança. Então, quando você define uma temática, você começa a conectar as pessoas, os funcionários, no sentido do valor. Então, são os valores individuais, os valores de sentido de vida dos funcionários, que por meio de um programa estruturado de engajamento social, você conecta com os valores organizacionais. Essa conexão por meio de um programa que seja facilitado, que as pessoas entendam sobre os direitos, e aí a área de comunicação interna tem um papel fundamental, e faz um processo facilitado com um sistema onde a empresa meio que ajuda os indivíduos a fazerem a destinação desses recursos por meio das plataformas que a gente tem, todo mundo tem, faz a destinação desses recursos de uma forma facilitada para cidades onde a empresa, enfim, quer se relacionar. E depois, lembra que eu falei da importância do monitoramento? É no monitoramento que você vai mostrando os resultados, você vai conectando os funcionários, e isso vai virando como se fosse uma cebola, uma coisa que você ilumina a informação dentro da empresa e vai compreendendo, todo mundo vai compreendendo e se envolvendo. E à medida que você vai conectando também com a pesquisa de clima, com as outras estratégias de desenvolvimento de novas competências, no tempo você vai ter a percepção dos funcionários, a lembrança como sendo uma estratégia muito forte da empresa. Obrigada, Andréia. Uma outra pergunta, na verdade são duas perguntas que a Cláudia de Furnas colocou, a primeira delas, se é obrigatório constar no orçamento municipal a previsão de aporte para fundos de direitos, e a segunda pergunta é se o município não tiver realizado o chamamento público, a reunião colegiada do CMDCA pode decidir quais instituições receberão recursos captados no fundo? A primeira é da questão do orçamento criança. É previsto que a municipalidade destine 1% dos recursos do orçamento público para o fundo da criança. Isso também é uma questão que requer uma articulação de parte do conselho, porque esse 1% necessariamente ele não vem para o fundo, ele pode estar distribuído nas secretarias para atuação dentro da municipalidade. Então, cabe ao conselho, no papel, na articulação de proposição das políticas e de ordenamento disso, fazer essa busca desses recursos do orçamento criança para dentro do fundo, bem como multas também podem ser destinadas de toda a natureza para o fundo.
No caso da segunda pergunta, o Conselho da Criança, principalmente nas cidades pequenas, o marco regulatório os leva a fazer o chamamento público e tudo mais. Mas nas cidades pequenas, a realidade é diferente. Então, tem 2 ou 3 organizações sociais, é papel do Conselho articular para haja o cadastramento dessas organizações, se elas cumprirem todos os requisitos para parceria com o poder público, cadastradas estão, e elas apresentam projetos que são avaliados pelo Conselho da Criança. Esses projetos, em tese, deveriam ter um diagnóstico, mas se não tem o diagnóstico também, o Conselho da Criança avalia esses projetos, aprova, homologa tais projetos, ele publica uma resolução municipal, que é uma publicação num diário oficial do município, e esses projetos estão aptos a receberem recursos. As empresas fazem o aporte de tais recursos e aí depois tem um empenho, só que o Conselho precisa, no mês de agosto, setembro, colocar no orçamento de que vai receber, está esperando receber R$1 milhão, R$100 mil, tanto faz, para depois eles fazerem a passagem desse recurso para essas organizações sociais. Então, tem um processo, mas, assim, cabe ao Conselho a deliberação de quais são os projetos que eles vão fazer. Perfeito. Uma outra pergunta que veio, Andréia, que eu também acho importante a gente compartilhar, porque essa é uma pergunta que eu já escutei em vários momentos, a empresa pode indicar um projeto específico para receber o valor destinado ou o CMDCA que escolhe o projeto? Acho que essa é uma pergunta bem importante. Essa é uma pergunta importante. É assim, não, a empresa não pode fazer a indicação de um projeto específico. Cabe a responsabilidade e a atribuição do Conselho fazer a deliberação dos recursos públicos para as organizações sociais, cujos projetos estejam selecionados e aprovados pelo Conselho. O que a empresa pode é fazer uma articulação, uma parceria com o Conselho, trazendo as temáticas que lhes são interessantes e construir uma relação. E aí a gente está falando de relacionamento mesmo. Criar essa relação para que o Conselho, dependendo do perfil do Conselho, ele identifique projetos que tenham a ver com aquela temática que a empresa tem interesse. Mas fazer a indicação não é um risco com a promotoria, com o Ministério Público, né? Porque o dinheiro é público. Então, já aconteceu, inclusive, no Brasil, de cidades cederem, né, às empresas, as indicações das empresas, e depois o Ministério Público bloquear o dinheiro da conta do fundo da criança, né, e criar todo um processo administrativo que envolve, né, um termo de ajuste de conduta em cima do próprio Conselho. Então, eles respondem como a parte que é 50% do poder público tem a responsabilidade e responde administrativamente. Então, a empresa, ela tem os interesses dela, mas ela constrói essa relação com o Conselho. Depois que o Conselho entender, tá junto, aí sim você também traz as organizações sociais e os projetos para junto nessa relação. Por isso, estimular, disponibilizar capacitação local faz todo sentido, articular programas de voluntariado, você construir a relação faz sentido. Andréia, obrigada por essa orientação. A Ana Carolina, ela coloca uma pergunta muito similar a essa, na verdade, porque ela pergunta aqui como a empresa pode fazer o monitoramento da aplicação desse recurso junto aos conselhos, e a empresa pode participar dos debates de onde serão aplicados esses recursos. Então, acho que é um pouco do que você já falou agora, né? Que é justamente essa construção colaborativa, né, que a empresa pode fazer junto com o conselho, tentando trazer para o conselho, mostrando para o conselho quais são as prioridades ou as necessidades de determinados temas, de determinadas causas, de determinados problemas que existem no município, né? É isso. Acho que participar da discussão, todos podem participar. As reuniões dos conselhos, elas são abertas, são reuniões públicas, né? Poderia ser melhor divulgado, melhor comunicado, que aí tem o desafio deles com relação à comunicação. Mas as reuniões são abertas, ao público pode participar. O que não pode votar, né? Então, mas pode articular, pode ter o exercício de cidadania. Por isso que eu falei, aqui tem oportunidade de engajamento de funcionários para estar presente nessa tomada de decisão, nessa construção de raciocínio local. Então, isso pode. A outra coisa, e aí, assim,
os conselhos, em tese, eles precisariam fazer o diagnóstico, porque é o diagnóstico, o documento, que é o estudo social, que vai dar base aonde estão os problemas. Quantas vezes eu faço monitoramento com o conselho, eles estão falando de problemas com educação infantil, está todo mundo falando sobre creche, e de repente a gente vê, vai fazer uma análise dentro da cidade e o problema é a violência contra os adolescentes. E o conselho, ele sabe do problema, mas acaba focando na educação infantil, percebe? Não que não seja importante, mas às vezes a realidade do município é muito mais gritante e grave a questão da violência do que a questão da infância ali nos problemas que tem. Então, tem um desafio do conselho e o diagnóstico é que traz esse processo. Já em relação ao monitoramento, e acho que aqui tem um ponto importante para as empresas, o monitoramento, ele também é uma conversa contínua, né, que você faz diferentes estratégias e metodologias para buscar, para saber onde o recurso está, ainda para estimular a liberação de tais recursos, né, que são aportados pela empresa, porque não faz o menor sentido a empresa aporta o recurso em dezembro de 2020 e a gente está aqui em 2022 e o recurso ainda não foi liberado. Então, você tem formas de fazer esse movimento, esse monitoramento, mas tem um cuidado que é muito importante também. É um monitoramento que ele não seja uma auditoria, ele é um monitoramento que você constrói relacionamento e contribui para o desenvolvimento de conteúdos. Então, quando eu faço monitoramento, eu estou junto com o conselho. Se ele quer ajuda para ir para o jurídico, bora para o jurídico. Se precisa conversar com a assistência social, a gente vai junto. Então, você constrói essa relação. Porque se você for num formato de auditoria, que às vezes é isso, né? A empresa vai cobrando, não funciona, não é assim que funciona, porque eles são deliberadores da política e do recurso. Obrigada, Andréia. Tem uma outra pergunta que a Jordânia coloca. Ela diz assim, mas o projeto estando aprovado no Conselho, se a organização da sociedade civil pode captar diretamente com a empresa também, se isso está correto? Não entendi, desculpa, fez um barulho aqui. Ela disse que se o projeto estando aprovado no Conselho, se a organização da sociedade civil pode captar diretamente com a empresa também, se isso está correto. Então, é assim, esse é o polêmico da doação dirigida, né? Na verdade, é assim, existem entendimentos diferentes de que não, que 100% da deliberação e da tomada de decisão é do Conselho, inclusive essa é a posição que a gente tem de forma do Ministério Público e tudo mais. No entanto, você pega, por exemplo, o Conselho do Estado de São Paulo, e o Brasil é plural demais, né, em algumas situações. O Conselho do Estado de São Paulo, ele faz a chamada de projetos, ele seleciona os projetos prioritários dentro do plano de ação que o Conselho tem, ele faz a certificação e as organizações sociais captam os recursos. E o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente diz o seguinte, eu faço todo o processo, só não dou conta de fazer captação de recursos. E assim são muitas e muitas cidades. Por outro lado, você tem muitos outros municípios que não aceitam essa interferência. É papel da empresa, destina o recurso e aqui a única coisa que eu preciso entregar para você, enquanto conselho, é um recibo para você fazer a dedução fiscal. Também não está errado esse entendimento, porque no Brasil, essa lógica da doação dirigida, ela está na pauta, ela é um desafio ainda não solucionado pela realidade do país mesmo. Então, o que as empresas têm é a possibilidade de selecionar a cidade, o conselho. Se aquela cidade ela tem uma visão restritiva de que não vai estabelecer parceria com a empresa, ok, aí é o caso, se fez todos os esforços, buscar outra cidade. Muito bem. Pessoal, as perguntas que estão aqui no chat, nós conseguimos responder todas. Andréia, obrigada aí pela contribuição, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que faltou eu citar, da Mariana, que diz aqui,
Também é uma dúvida, pois recebemos a informação de que houve uma alteração na legislação e, a partir de agora, não podemos aportar recursos para Fundo da Criança e Adolescente e direcionar para qual projeto o valor será destinado. Na verdade, os artigos 12 e 13 do CONANDA, da Resolução 137 de 2010. Bom, acho que essa questão já foi respondida, né? Ela foi bem respondida aqui em todos os pontos que a Andrea já colocou. Então, realmente não pode ser feito, né, uma definição dos projetos aos quais o recurso pode ser destinado. Voltamos àquele ponto de articulação, de diálogo, de orientação, de caminho, e também depois, uma vez aportado o teu recurso para o fundo, o monitoramento de onde esse recurso está sendo colocado, né? Acompanhamento desse processo com o diálogo do CMDCA é possível, né? Então, acho que é isso que precisa ser feito. E acho que a gente conseguiu, então, Andrea, responder a todas as questões que foram trazidas aqui. Queria te agradecer muito pelo teu tempo, por essa palestra tão importante para nós. Nós vamos compartilhar o teu conteúdo com todas as empresas participantes. Nesse material que vocês vão receber, pessoal, tem também os contatos, né, da Andrea, caso alguma de vocês tenha interesse de fazer um diálogo direto com ela, sintam-se à vontade para isso. A ideia é justamente a gente abrir, né, caminhos que ajudem vocês a ampliar a atuação nos direitos de crianças e adolescentes. Então, essa é a proposta, né, do programa Na Mão Certa e através das parcerias que nós temos, como nós temos aqui com a Andrea, inclusive já trabalhamos em vários projetos em conjunto, justamente para estabelecer fundos de infância que não estão funcionando, processos que precisavam ser organizados. Então, assim, a gente consegue fazer até projetos integrados também, sempre que necessário. Tem uma outra informação aqui, Andrea, do Samuel, da SADA, que ele está dizendo que começou recentemente uma mobilização dos colaboradores para a renúncia do imposto de renda à pessoa física, porém ele percebeu que o engajamento ainda é tímido, né? E ele gostaria de dicas para envolver as pessoas. Eu acho que é um pouquinho do que você já falou, né? De trazer uma causa, uma questão de voluntariado, mas se você quiser complementar com mais alguma coisa. Eu acho que assim, esse daí trabalhei muitos anos com essa temática e eu vi algumas coisas importantes, tá? A primeira coisa, se você me perguntar, André, você trabalharia com funcionários voluntários nesse assunto? Não, eu não trabalharia. Eu acho que tem uma lógica que tem a ver com a estrutura, a governança de uma ação dessa. Então, se você é uma molinha, você entenda o gestor de um programa desse como uma molinha. E ali as diretorias, você cria um programa onde as diretorias da empresa atuam na governança dessa iniciativa. E eles atuando na governança, eles indicam funcionários que podem representar essas diretorias nesse grupo, como se fosse um grupo de trabalho. E a partir dali você começa a capacitá-los sobre o estatuto, sobre como funciona o mecanismo legal. Então você está dando um conhecimento para esses colaboradores que não faz parte da realidade deles. E à medida que eles vão se empoderando, você cria situações onde ele pode conhecer as realidades do conselho, da cidade e tudo mais. E aí sim, à medida que você cria essa estrutura de capacitação e de proximidade com esse grupo que tem uma responsabilidade, depois de liderar um grupo de multiplicadores. E esses multiplicadores serão capacitados por eles, não por você. Você vai criando uma forma de descentralização. Aí você multiplica, eles fazem a capacitação dos multiplicadores, e os multiplicadores, que sim podem ser voluntários, começam com visão estratégica, a articular todos os funcionários da diretoria, da empresa, para fazer a participação. A minha experiência diz que a cada 50 funcionários, um multiplicador é necessário, porque as pessoas não têm tempo e isso é realmente no corpo a corpo. A empresa às vezes acha que a comunicação interna vai dar conta, não dá conta, é realmente uma questão, é um programa de engajamento, de envolvimento em favor de uma causa, né? E traz a voz do líder da organização, traz a voz da criança, traz a voz do conselho para essa relação, realmente a gente mobilizando gente, sabe? Para dar certo esse tipo de projeto.
Muito bacana essa dica, né? Nós estamos fazendo uma experiência, Andréia, de tentar engajar, né, um corpo grande de colaboradores, e a gente começou com a expectativa de que o líder da empresa, né, o CEO, seria o porta-voz. E a gente está usando a estratégia de 9-90, né? Então, esse fala com 9, que estão abaixo dele, diretores, e esses 9 vão falar com 90 funcionários, né? Então, na verdade, esse é o processo de cascata que acaba acontecendo, né? É necessário você criar esse grupo de líderes que vão, então, influenciar um grupo um pouco maior, que vai levar isso para a base, né? Esse caminho é corpo a corpo mesmo. Como tudo, né, relacionado a essas causas, no nosso caso, a causa da violência sexual contra crianças e adolescentes, um assunto tabu, um assunto difícil, um assunto que as pessoas muitas vezes não querem se engajar. Então, realmente exige da gente um trabalho corpo a corpo, né? Então, acho que é uma dica bacana, viu, Samuel? Muito bem, gente. Andréia, tem vários parabéns aqui para você. Depois nós vamos passar aqui para você todos os comentários, agradecimentos das pessoas pela sua palestra. Muito obrigada pelo seu tempo. Foi muito rico para nós, né? Vamos ver se uma vez por ano, no segundo semestre, a gente mantém esse padrão de ter uma palestra sobre essa temática no programa Na Mão Certa, para ajudar as empresas nesse movimento dos fundos municipais, as doações, pessoa física, pessoa jurídica. É muito importante para a causa que a gente tenha, né, esse movimento constante também dentro das empresas. É um processo de construção, pessoal. Vamos devagar, etapa por etapa, conversa por conversa, a gente vai trazendo essa cultura de doação para a nossa empresa e para os nossos colaboradores. Tá bom? E, Eva, acho que nisso que você acabou de falar, me suscitou te falar uma outra coisa, que o momento para se relacionar com os conselhos é agora. É agora, exato, foi por isso que a gente pensou nisso. Momento. Exatamente, esse é o momento, gente. Entre os meses de agosto, setembro e outubro, né, que quando eles estão planejando, né, como é que eles vão captar recursos no final do ano, o que vai vir, que projetos eles vão colocar na rua no ano que vem. Então, esse é o momento de conversar com essas instituições, tá bom? Muito obrigada a todos, tenham um excelente dia de quarta-feira. Nós vamos estar compartilhando aí a apresentação e ficamos também, através da central de atendimento, através dos nossos e-mails, à disposição para mais informações. Muito obrigada. Legal. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada, gente. Bom trabalho e boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigada a todos.